meu canal. Aqui vamos tratar de assuntos interessantes. Fica ligado no nosso canal, se inscreva, dê o seu like e vamos ao que interessa. E aí, pronto para mais uma aula do período interbíblico? Bom, nós já vimos o período persa de 536 a.C. a 333 a.C., o período grego de 331 a 223, o período grego egípcio de 323 a 204, o período egípcio sírio 204 a 165. E hoje nós vamos ver o período Macabeus, que vai de 165 a.C. a 63 a.C. Que as nossas aulas hoje elas sejam uma bênção, amado, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos quase chegando ao finalzinho, falta o período romano, que nós também iremos ver, muito interessante para nós, todos esses períodos, irmãos, para podermos ter uma compreensão melhor das Sagradas Escrituras, amém? Que o Senhor seja conosco neste dia, nesta aula, e que venha nos dar a clareza e a iluminação da sua santa e gloriosa palavra, amém? Bom, nós vamos ver um pouco sobre Matatias e seus filhos. Lideram a rebelião contra Antíoco IV, de 167 a 163. O nome desse período está associado a Judas Macabeus, líder dos Macabeus. No entanto, o nome da família, segundo o historiador Flávio Joséfo, era Asmon, no qual deriva o nome Asmoniano, ou Asmoniano, Asmon ou Chasmon. Foi bisavô de Matatias, pai de Judas Macabeus. É caracterizado por lutas, perseguições, sacrifícios, por último por um longo período de independência e paz. O surgimento desse período foi motivado pela nefasta dominação síria, período grego, sobre o reinado de Antíoco IV ou Epifânio. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a revolta dos Macabeus, judeus no período interbíblico. Matatias, um camponês idoso da família do sacerdotal, juntamente com seus 5 filhos, sacerdote em Mudim, em 65 a.C., tinha 5 filhos: Judas Macabeus, Jonatan, Simão, João e Eleazar, chamados de Asmonianos, por causa de Asmon, bisavô de Matatias ou Macabeus, devido ao apelido de Macabeus, martelo, que significa, conferindo a Judas, um dos filhos de Matatias. Formavam a liderança da oposição ao governo de Antíoco IV, Epifânio. O conflito, conhecido como Revolta dos Macabeus, durou 24 anos, entre 166 a 142 a.C. Esse período de independência, também chamado de Asmoniano. Judas Macabeus encabeçou a campanha de guerrilhas de extraordinário sucesso, até que os judeus se viram capazes de derrotar os sírios em campo aberto de batalha regular. A revolta dos Macabeus foi também uma guerra civil deflagrada entre os judeus pró-helenistas e anti-helenistas. Judas entra em Jerusalém e reedifica o templo. Os judeus recuperam a liberdade religiosa. Foi esta a origem da festa da dedicação, que está em João capítulo 10, versículo 22, entre os anos 65 e 64. Agora vamos ver a significância da opressão síria e a revolta dos Macabeus. Esse período também foi marcado pelo surgimento de grupos políticos e religiosos que foram muito atuantes no primeiro século. Entre estes grupos destaca-se os saduceus, os essênios e os fariseus. Houve alguma restauração à nação da decadência política e religiosa, criou o espírito nacionalista, uniu a nação e suscitou rivalidade.
deu um novo impulso ao judaísmo, novo zelo pela lei e esperança messiânica. Intensificou o desenvolvimento dos dois movimentos que se tornaram os fariseus e os saduceus. E os fariseus surgiram do grupo purista e nacionalista. Os saduceus surgiram do grupo que se aliou com os helenistas. Bom, agora a gente vai à Judéia independente. Esse conflito culminou na independência de Judá até 63 a.C., quando Simão, último dos 5 filhos de Matatias, morreu. A dinastia dos Asmoneus se transformou também num regime helenista, comparando ao imposto pelos Seleucidas entre 103 a 76 a.C. Alexandre Janel chegou até mesmo a perseguir os fariseus. Finalmente, em 63 a.C., a dinastia dos Asmoneus chegou ao fim, numa intervenção romana, na disputa entre Aristóbulo II, os filhos de Janel. A dominação romana se iniciou de forma muito traumática para os judeus. O general Pompeu, que conquistou o Oriente para Roma, tomou Jerusalém e acabou massacrando sacerdotes e profanando o lugar santíssimo. Após ter sitiado a área do templo por cerca de 3 meses. Bom, para quem não sabe, o livro de Macabeus é um livro apócrifo, ou seja, é um livro que ele não tem inspiração divina. É por isso ele não faz parte do cânon oficial da Bíblia. E assim como Macabeus, existem vários livros, né? Existem outros livros. Bom, apócrifo vem da palavra grega apócrifos, que significa escondido, secreto, oculto. Receberam esse nome porque eram pouco usados nos cultos públicos e oficialmente. Nunca eram usados na liturgia de ensino. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana os coloca em pé de igualdade com os restantes das Escrituras. A inspiração duvidosa destes livros foi a principal causa de sua exclusão. Amém? Por não ter autor bem definido, como eu disse anteriormente, ou seja, não ser eles inspirados por Deus. E aí nessa questão é que eles não são aceitos, né, no cânon oficial, e por terem realmente dúvidas dos Macabeus. Bom, a gente está caminhando para o surgimento de Roma, onde também nós vamos falar um pouquinho, né, da origem do Império Romano, que também é interessante e também vai nos trazer clareza para a gente entender o Novo Testamento. Então a gente vai partir agora para esse império, né, esse Império Romano, como ele surgiu,